Vamos fazer um combinado aqui? Ignora absolutamente tudo o que você ouviu dos Enzos dizendo para ti que você não deveria fazer um período de booking. Nessa mini aula eu vou te apresentar os motivos pelos quais eu acredito que você deveria sim fazer o teu booking, e aqui eu vou apresentar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre a fase de ganho de massa muscular. Sem muitas delongas, se você gosta desse tipo de conteúdo, like no vídeo, inscrição no canal, ative o sininho para não perder mais uma notificação. E claro, se você está um pouquinho desconfiado, espera, cidadão. Espera que vem coisa boa por aí no finalzinho da aula. Se tu concordar com tudo que eu disse, tu me deixa um like nesse vídeo. Combinado? Sem muitas delongas, vamos começar pelo fato de que o bulking nada mais é do que um período voltado para o ganho de massa muscular com o menor ganho de gordura possível. Essa é a definição do bulking, ou ao menos deveria ser, já que algumas pessoas acreditam que o bulking nada mais é do que cheat meal, ou seja, refeições livres na absoluta ad libitum, ou seja, um consumo à vontade de refeições livres, o quanto você quiser, comer até passar mal. Essa é uma situação extremamente comum, onde especialmente fisiculturistas passam a fazer cada coisa mirabolante, como por exemplo bater comida no liquidificador, ou simplesmente tentar empurrar de fato comida que não está sendo tolerada naquele momento, pelo simples e único fato de consumir a maior quantidade calórica possível. Dilatar o estômago para caber um pouquinho mais de comida também é uma estratégia de alguns fisiculturistas, mas definitivamente isso não é bulking. Essa é uma forma burra, uma forma imbecil de se fazer um período de ganho de massa muscular. E posso te dizer, se as pessoas entendem como bulking tudo isso daqui que eu comentei para vocês, eu tô com os Enzos. Cara, eu concordo que fazer o bulking baseado, ficar comendo refeição livre ou comida lixo o tempo inteiro, ficar comendo até passar mal, ficar tentando buscar estratégia para dilatar o estômago para caber mais comida, isso é de uma imbecilidade enorme. Isso de fato não vai funcionar. As consequências de um processo como esse que a gente acabou de citar são várias. Uma delas, obviamente, é o excesso do ganho de gordura corporal, coisa que a gente definitivamente não quer numa fase de bulking, ou ao menos não quer que aconteça em maior magnitude quando comparado à massa muscular. E esse ganho de gordura não só esteticamente é prejudicial, como também pode acabar colocando a gente num certo ciclo vicioso. Vou desenhar isso para você. O que acontece é que quando o nosso percentual de gordura começa a aumentar, é um tanto quanto natural que a gente também tem um aumento dos nossos índices de gordura visceral. É uma gordura que basicamente reveste os nossos órgãos e que tem bastante correlação com aquilo que é um processo de resistência à insulina. Resistência à insulina é basicamente uma situação onde você se torna cada vez mais incapaz, ou pelo menos cada vez você tem mais dificuldade de fazer um bom uso dos carboidratos que você ingere. Então, aquele carboidrato proveniente do arroz, da batata, da fruta, ao invés de ser mais facilmente convertido em, por exemplo, glicogênio muscular, passa a ser mais facilmente acumulado como estoque de gordura corporal. Só que existe um segundo ponto aqui. A gente já sabe que a insulina é um hormônio que aumenta bastante os nossos níveis de saciedade. Ora, se a gente tem um processo instaurado de resistência à insulina e a gente não consegue ter uma boa resposta a esse hormônio, é um tanto quanto natural que indivíduos que apresentem essa resistência tenham um aumento da sua fome. E é completamente natural também que indivíduos com nível maior de fome tenham, consequentemente, um maior consumo calórico. Esse maior consumo calórico fará um superávit cada vez mais agressivo, e esse superávit cada vez mais agressivo deve fazer com que o indivíduo aumente cada vez mais seu percentual de gordura, ganhe cada vez mais gordura visceral, se torne cada vez mais resistente à insulina, e até aqui eu acho que você já entendeu onde a gente chegou. A tendência de um indivíduo que não controla o seu ganho de gordura no período de bulking é justamente ficar instaurado num ciclo de ganho de gordura e não de ganho de massa muscular. Isso obviamente também deve infringir no que seria uma piora da composição corporal no médio e longo prazo. E esse é um padrão extremamente comum. Se o indivíduo faz um bulking sujo, por exemplo, e começa a ter um ganho de gordura extremamente significativo, na hora do cutting, pelo fato de ele ter muita gordura para perder, ele pode acabar chegando num físico de estado zero, ou seja, ele começa, por exemplo, um bulking com 70 quilos, passa para 85, e o mundo ideal do que seria um cutting seria ele terminar com, por exemplo, 75, ou seja, 5 quilos a mais líquidos, vamos dizer assim. Mas esse indivíduo sai dos 85 e volta para os 70. Por quê? Porque ele ganhou tanta gordura no período de bulking, ficou tão difícil para ele fazer esse período de pre-contest ou de cutting, que ele acabou tendo aqui basicamente toda a perda que ele havia conquistado naquele período, ou seja,
foi um ganho completamente inútil. Em contrapartida, se a gente consegue fazer uma coisa minimamente inteligente, um bulking com consciência, a tendência é que a gente, obviamente, consiga melhorar os nossos níveis de massa muscular, melhore também a capacidade de progressão de carga, especialmente numa situação onde a gente consegue deixar os nossos substratos energéticos, como os níveis de carboidrato, de glicogênio, cheios para tu conseguir performar bem na academia. E, obviamente, a gente também consegue otimizar alguns sinais anabólicos e inibir alguns sinais catabólicos no estado de superávit calórico. Isso é demonstrado nesse trabalho, por exemplo, que fala sobre a relevância de um excedente calórico para o aumento de ganho de massa muscular. E aqui tem um dado que é muito massa de vocês saberem. Existem evidências claras de um estímulo anabólico possível a partir de um superávit calórico, mesmo independentemente do treinamento resistido. Aqui eles falam de resistência, mas a tradução certa seria treinamento resistido, ou seja, treinamento de força. Ora, como é que a gente consegue perceber isso? Quando a gente vai fazer a avaliação física num indivíduo obeso, que passou os últimos 20 anos da vida dele completamente sedentário, mas existe ali uma quantidade de massa livre de gordura e existe ali uma certa quantidade de massa muscular, porque mesmo independentemente do treinamento resistido, a gente tem, pelo superávit calórico, um estímulo anabólico. É um tanto quanto óbvio que isso não vai acontecer contigo, porque tu vai treinar direitinho, tu vai fazer cardio, tu vai cuidar do seu sono, etc. Mas eu só estou demonstrando para vocês aqui o que é a relevância de um superávit calórico para tu conseguir esse estímulo extra para o ganho de massa muscular. Mas beleza, então eu deveria fazer bulking, Elias? Será que eu deveria discordar dos Enzos? Isso vai depender de alguns fatores. O primeiro deles, você se beneficiaria disso? Esse glicogênio muscular que tu vai conseguir de uma forma um pouco mais abundante no período de bulking, vai fazer diferença para você que hoje faz elevação lateral com 8 kg de cada lado, para tu que faz um supino com 20 kg de cada lado, para tu que faz uma remada, um T-bar ali com uma placa? Isso provavelmente não vai fazer diferença para você. Talvez essa não seja a sua hora. Um segundo ponto, você vai estar confortável com isso? Porque a gente considera um resultado um tanto quanto positivo quando a gente consegue acrescentar para cada quilo de balança algo perto de 700 gramas de massa livre de gordura, para um aumento no máximo de 300 gramas de massa de gordura, ou seja, 70% no mínimo de massa livre de gordura. O restante pode sim acabar sendo um acréscimo de gordura corporal. Então o bulking tem sim esse contraponto e os Enzos estão completamente certos nessa situação. Eu não sei se eu me diferencio tanto de um Enzo assim, mas fato é que você pode sim ficar à mercê de um leve ganho de gordura, por mais que isso seja muito mais uma consequência do que propriamente um objetivo, e consequentemente é completamente factível, dependendo de como você consegue controlar esse período, fazer ganhos de 85, 90, 95, até mesmo 100% de massa muscular sem ter nenhum tipo de ganho de gordura, mas você pode sim acabar ficando um pouco mais propenso a isso. Você precisa estar confortável o suficiente para lidar com essa situação. E obviamente o seu percentual de gordura também é bastante importante. Se a gente acabou de ver naquela parte da nossa aula falando sobre resistência à insulina, que uma maior quantidade de gordura visceral ou tem correlação direta com a resistência à insulina, é um tanto quanto óbvio que um indivíduo que está resistente à insulina vai se beneficiar muito pouco do que seria, por exemplo, um acréscimo de carboidrato na dieta. Ou seja, não é a hora de fazer bulking aqui, cidadão. A tua hora é de fazer talvez um leve déficit calórico, um déficit calórico moderado, vai depender de como está esse teu percentual de gordura, tornar esse físico mais sensível à insulina para que daí sim tu consiga então otimizar essa absorção, captação de carboidrato e então se beneficiar de fato do que seria esse período de bulking. E o seu estado de treinamento atual também deve contar bastante com isso, já que a gente tem os ganhos do noob ali no comecinho, que devem acontecer com você fazendo superávit, com você fazendo déficit, com você fazendo normocalórica, com você dormindo mal, com você dormindo bem. Tem tão pouca massa muscular nesse teu físico de grilo aí, que você vai acabar tendo ganho de peso de qualquer jeito, cara. E peso magro, peso de massa muscular de fato. Mas vamos partir do pressuposto que você vai se beneficiar dessa quantidade de carboidrato extra, que você está com percentual de gordura moderado, tu tem uma boa sensibilidade à insulina, você então quer fazer bulking. Como é que tu faz isso, cidadão? O teu superávit calórico, se você já é um indivíduo um pouco mais avançado, deve ficar em algo perto de 200 a 400 quilocalorias ao dia. Tu precisa ser muito moderado, não passando preferencialmente de 500 quilocalorias ao dia, já que você não tem tanta margem para ganhar massa muscular. Em contrapartida, se você é um indivíduo iniciante, talvez você possa trabalhar com superávit maior, já que você tem essa maior margem para ganho. Ao mesmo tempo, como a gente acabou de falar, tu tem esses ganhos iniciais aqui completamente favoráveis a você e, consequentemente, talvez
nem seja hora de tu fazer esse booking, caso o seu percentual de gordura esteja mais para lá do que para cá, na casa de 15, 13, 14%, por exemplo, para cima. Esse tamanho de superávit deve fazer com que você ganhe uma certa margem de peso por semana e é importante que você faça a gestão desse ganho de peso. Se você é um indivíduo iniciante, completamente natural, que você ganhe mais peso numa velocidade um pouco maior nesse início, algo perto de 0,5% até 1% por semana, que deve se converter para alguém de 70 quilos, um ganho de 350 a 700 gramas por semana aproximadamente. Se você é um indivíduo mais avançado, obviamente você vai esperar um ganho de peso um pouco menor, na verdade metade do que um indivíduo iniciante, entre 0,25% a 0,5% por semana, considerando aqui então um ganho de 175 a 350 gramas por semana. Isso pode acabar sendo até um pouco menor quando a gente observa indivíduos que são bastante avançados, tá? E óbvio que isso daqui é uma média, tá, pessoal? Conforme o teu booking vai passando, essa velocidade tende a decair, ao mesmo tempo em que essa velocidade pode ser um pouco maior do que isso, especialmente nas primeiras semanas de superar. Isso porque tu vai ter um certo acúmulo de glicogênio, isso deve fazer com que tu também acabe guardando um pouquinho mais de água dentro do músculo, enfim. Importantíssimo que você avalie, seja de forma semanal, seja de forma quinzenal, dois aspectos importantes. O primeiro deles é a sua composição corporal, e segundo deles, a sua capacidade funcional. Em relação à composição corporal, é tanto quanto óbvio que se você estiver aumentando consideravelmente o teu percentual de gordura, tem alguma coisa errada. Talvez tu tenha feito o cálculo errado na calculadora. Talvez o simples cálculo esteja de fato com uma margem de erro que fez com que você errasse a mão nas calorias. Talvez tu está descompensando as suas calorias no final de semana. Enfim, fato é que você não pode, não deve fazer esse aumento de percentual de gordura. E se isso está acontecendo contigo, é hora de pisar no freio, reduzir suas calorias até um ponto em que você consiga ganhar peso numa velocidade lenta para média, ao mesmo tempo tu consiga sustentar o teu percentual de gordura. E sobre a capacidade funcional entrar no mesmo contexto. Obviamente, cidadão, quando a gente fala que a progressão de carga é um conceito básico daquilo que é a tensão mecânica, a subsequente hipertrofia muscular, se você não está conseguindo progredir no teu treinamento, significa que aquele carboidrato extra que você está se entregando não está fazendo diferença para você. Então não adianta tu ficar aumentando calorias e calorias, carboidratos e carboidratos pensando que você vai melhorar, porque não vai. O conceito de booking é tu conseguir otimizar o que é a sua progressão para que você consiga então otimizar a tua hipertrofia muscular. Se tu não está conseguindo progredir, significa que o teu booking não está funcionando da maneira qual ele deveria. É hora de repensar a situação para observar um próximo passo. E por gentileza, faça cardio, cidadão. 60%, 70% da frequência cardíaca máxima. Faz essa continha aqui, encontra essa média de aproximadamente 70% para que tu consiga fazer um cardio decente. Não me vem com cardio vovozinha, cardio paquera, cardio caminhadinha com cachorro na praça de domingo, porque isso não vai te ajudar em absolutamente nada, tá bom? Elias, muito massa teu vídeo, cara. Eu aprendi muito. O que eu faço da minha vida agora? Like nesse vídeo, cidadãos. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação e, claro, compartilhe esse vídeo com alguém que tem medo de fazer booking e agora vai perder esse medo com esse vídeo aqui. Eu espero que eu tenha agregado para vocês. Tamo junto, até breve. Fui!